nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo com carinho todos os pacientes nos hospitais do Brasil, nos hospitais da ProSaúde, senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares. Aos senhores da área da saúde, que Deus lhes dê a perseverança nesta linda vocação que Deus lhes concedeu. E aos pacientes, a graça da recuperação estável da própria saúde e retorno aos próprios lares. Nós estamos no mês de outubro, mês missionário, em que a Igreja nos convida a rezarmos pelas missões e pelos missionários que trabalham em terras distantes, desejando que a luz de Cristo chegue a todos os povos. E também é um mês para nossa Mariana. No dia 7, a festa de Nossa Senhora do Rosário, e no dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, que ela estenda seu manto sobre nossas famílias. Preparando-nos para essa celebração, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só.
por dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu a todos os animais domésticos e todas as aves do céu e todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Jesus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou uma mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Segunda leitura. Tanto o santificador quanto os santificados descendem do mesmo ancestral. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroados de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para ele quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio dos sofrimentos. Por Jesus Cristo, tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar.
se aperfeiçoará. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então, assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos, eu retorno ao texto que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho, em dois aspectos. Quando Jesus fala para eles, foi por causa da dureza do vosso coração. Ele não fala do nosso coração, ele fala como Deus. E eles então não perceberam e não entenderam. E eu aprendi que a caneta que assina o divórcio tem como tinta a lágrima dos filhos. O bem-estar da pessoa, as conveniências, elas não podem ser colocadas acima da alegria, do bem-estar dos filhos que não pediram para nascer e têm direito à presença de um pai e à presença de uma mãe. Em vez de tratar a parte teológica referente a isso, eu gostaria de ir para o campo prático. Na minha percepção, com 53 anos de vida sacerdotal, o radinho que toca a música da felicidade no casamento, ele tem 4 pilhas. Com uma pilha só, não tem música. 2, sem música. 3, silêncio. Somente nas 4 pilhas bem carregadas é que nós vamos ter música agradável e bonita. E quais seriam as 4 pilhas da felicidade no casamento? A primeira delas é o respeito. Quando um dos dois falta o respeito com o outro, é a primeira trinca na casa, é a primeira trinca no casamento. Falta-se respeito quando... Falta-se respeito quando se levanta a voz um com o outro. Falta-se respeito
quando se fala mal do esposo ou da esposa. E falar mal do próprio esposo e da própria esposa é também um atestado de ignorância, porque foi a pessoa que livremente escolheu e jurou amor e fidelidade para sempre. Sempre que há falta de respeito, é a primeira brinca. A segunda pilha da felicidade no casamento é a compreensão. Não exigir da pessoa amada além daquilo que ela pode, no plano material, no plano espiritual, no plano moral, forçar. Eu me recordo no meu início de vida sacerdotal, na paróquia, aliás, eu já estava com 12 anos de sacerdote na época, um casal novo, de situação assim, mais humilde, alguém na visita queimou com cigarro o sofá da casa. E a esposa queria, porque queria que o marido comprasse um jogo novo para a sala. E ele não tinha condição. A sua situação financeira era limitada. Foi falta de compreensão. Exigir do marido uma coisa que ele não pode. E acontece às vezes o contrário também. A falta de compreensão do esposo para com a esposa, que tem seus afazeres em casa, as crianças não são anjinhos, elas dão trabalho, e é necessário que o esposo, ao voltar do seu trabalho, não imagine que só ele trabalha. Aliás, hoje, as esposas também, pelas necessidades da vida moderna, têm também suas obrigações fora de casa. Daí a importância da compreensão, com as limitações da pessoa amada e com as injunções da vida matrimonial. A terceira pilha, que também cresce em importância, é o amor-perdão. Ninguém se casa com anjo, nem com arcanjo. Então, somos pessoas limitadas. Daí a importância de perdão. Às vezes, uma palavra mal pensada, uma palavra mal falada, no momento de contrariedade, um desabafo, saber perdoar. O perdão é o superlativo do amor. O que é o amor? É doar-se à pessoa amada. Quem ama se doa. E quando o amor é grande, perdoa. Vejam que é seguir e perseguir. Perseguir é mais do que seguir. Perdoar é mais do que se doar. O perdão é uma coluna de alta importância na felicidade do casamento. E a quarta pilha seria a oração. Por quê? Um pastor protestante, mais tarde ele se converteu ao catolicismo, tornou-se também sacerdote americano. Ele tem um livro muito interessante, ele escreveu assim, que o casamento é tão impossível, tão difícil, que Jesus nos deixou um sacramento, uma força do céu, para ajudar a pessoa a superar as dificuldades da vida matrimonial. Por quê? Porque o psiquismo do homem é totalmente diferente do psiquismo da mulher. E o homem não pode pretender que a mulher pense como um homem, haja como um homem, e a mulher também não pode pretender que o marido haja como mulher e pense como mulher. Então, vem a necessidade dessa adaptação, mas a força da oração. Depois tem outra coisa muito bonita. O casamento na igreja é o seguinte: o casal se conhece por razões humanas e motivos humanos e desejam se unir em casamento. Quando eles vão à igreja, Deus desce com seu amor, envolve o amor desses dois e os consagra no seu amor. Então, no casamento existe uma força divina, uma força do céu. E é somente aí que a pessoa consegue superar as dificuldades todas que surgem na vida matrimonial. Na minha percepção,
a maior dor que uma pessoa pode experimentar na vida é a morte de filho. Não tem nada mais dolorido, mais ardido, mais sofrido que a morte de um filho. Porque morre um pedaço do pai, morre, sobretudo, uma parte da mãe que gerou aquela criança e a sentiu no seu seio. Então é um sofrimento terrível. Ora, se um casal pode passar por cima da morte de um filho, pode passar por cima também dos outros sofrimentos que aparecem ao longo da vida matrimonial. Mas aí é necessário a luz do céu, a luz de Deus. É necessário que o casal reze. Não precisa ser católico, mas que reze todo dia. E peça as luzes, as bênçãos, as graças do céu para cumprir a sua missão de formar os filhos que Deus lhes concedeu. E aí eu penso também, no lado contrário, a coisa mais linda da vida de uma pessoa é o filho. Alguns às vezes questionam nós padres de não termos uma esposa. Eu fui para o seminário com 10 anos de idade e, portanto, sempre vivi com muita fidelidade tudo aquilo que me ensinaram. Embora essa missa seja aqui transmitida depois na internet, eu confesso que a falta que eu sinto é do filho. A falta da esposa, eu me preparei para isso. Mas a falta do filho, essa pedra no altar. É claro que Deus me concede a paternidade espiritual. E assim como eu nunca posso imaginar a alegria de uma mãe com seu filho nos braços e a pensar, meu filho, vocês também nunca conseguem imaginar as alegrias que Deus concede a um sacerdote na sua paternidade espiritual. E aí não se tenta nenhuma forma de comparação. Mas, sem oração, eu penso que é muito difícil superar uma bela vida matrimonial. E Deus preparou um para o outro e os dois para Ele. E eu entendo também que o casamento, um prepara o outro para o caminho de Deus, para o caminho do céu. E quando, por exemplo, Deus se revela à esposa pelas qualidades do marido. E Deus se revela ao marido pelas qualidades da esposa. E um é o apoio para o outro voltar e chegar até Deus no céu. É a missão que eles recebem também. Então, nessa Santa Missa, pedirmos para vocês casados a graça da perseverança na própria vocação matrimonial. A alegria de valorizar sempre mais os filhos que Deus lhes concedeu. E rezem por eles. Eu já disse aqui uma vez, oração de pai, oração de mãe tem uma força especial diante de Deus quando rezam pelos próprios filhos. Rezem pelos próprios filhos para que eles superem as dificuldades da vida e possam se realizar na sociedade. E a graça da perseverança no amor matrimonial. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Irmãs e irmãos, rezemos pelo Senhor, ao Senhor pelas necessidades da Igreja e pelas famílias, dizendo: Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Inspirai, Deus de bondade, a Igreja missionária e seus ministros,
para que imitem a Jesus na solidariedade que os pequenos e necessitados nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Iluminai a consciência das autoridades para que promovam políticas públicas que favoreçam a paz e a solidariedade entre os cidadãos, nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Acompanhai os esposos cristãos, para que vivam com amor sempre renovado e se esmerem em apoiar-se e edificar-se mutuamente, nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Fortalecei os laços de amor e fraternidade entre os membros de nossa comunidade, para que convivamos como verdadeira família de Jesus. Nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Concedei o descanso eterno a Dona Joana Porto, falecida nesta semana, senhora mãe do senador Arlindo Porto, que está fazendo as leituras e nos ajuda nessa Santa Missa, que ela tenha a recompensa da graça do céu e de participar da festa eterna que Deus lhe preparou. Rezemos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Acolhei, Senhor, nossas preces, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a ele submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz.
Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai, na fé e na caridade, a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos de vossa filha, Joana Porto, que a chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde, vem dar aos doentes. Um canto novo ao Senhor, ó terras todas cantai. Louvai seu nome bendito, diariamente aclamai sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde.
maior dos senhores, merece nosso louvor. E mais do que aos deuses todos, nós lhe devemos temor. Os outros deuses são nada, ele é do céu criador. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde vem dar aos doentes. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de encerrar a Santa Missa, doutora Arlindo, quantos anos de casamento? 50. 50. Chega aqui na frente da Ana Maria Célia. Nós rezamos hoje a Santa Missa e a liturgia da palavra, as orientações de Jesus sobre a fidelidade na vida matrimonial, e a providência divina concedeu a oportunidade de termos aqui esse casal, Dona Maria Célia e Dr. Arlindo, que celebram seus 50 anos de vida matrimonial. Dr. Arlindo foi vice-governador de Minas Gerais, senador da República e sempre como político também seu testemunho de cristão e de católico. E Deus lhe recompensa isso, doutor Arlindo, em graças e bênçãos. E nessa hora que o senhor perde a sua mãezinha, Dona Joana, eu lhe lembro que quanto mais amargas forem suas lágrimas, maior foi o dom que Deus lhe concedeu na pessoa de Dona Joana. Quanto maior o dom, mais amargas as lágrimas. Então, fique feliz se as lágrimas são amargas, mas que Deus, na fé, lhe conceda o conforto na ausência daquela que foi o anjo da sua vida. Amém. Meu abraço a todos os pacientes nos hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil. Que os senhores médicos perseverem na sua missão com seus auxiliares, enfermeiros e enfermeiras, de levar alegria de vida e saúde a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.